Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, e como sempre estou aqui com a Carol Simão e com o pastor Thiago Moreira, e hoje é dia da gente entrar no capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e olha, eu tô recebendo cada feedback pessoalmente do livro de 1 Coríntios que assim, eu tô vindo até um pouco mais animada, sabe? Receber as pauladas do tio Paulo, sabe? Olá pessoal, tudo bem? É verdade, Carol, talvez seja um dos livros que eu mais tenho recebido feedback também. É interessante, né? Não é? Ou as pessoas estão descobrindo o LBC só agora também, pode ser. Pode ser. Mas é interessante, né? Eu acho que é porque é uma carta muito prática também, né? Trata de assuntos muito, apesar de ser dura, né? Uma carta que trata de muitos assuntos que às vezes a gente vê acontecendo. Atuais, né? Isso, exato, nas igrejas e as pessoas estão lidando com isso, né? Então acho que tem sido bom. E as pessoas, pelo menos os que têm chegado pra mim, são pessoas falando, eu precisava muito ouvir isso. E assim, é o que a gente falou, é coisa muito atual, né? É questão de relacionamentos, sexualidade e tudo mais, que pega pra todo mundo, né? Não tem jeito. Uhum. Mas muito bem, hoje a gente vai seguir com o Paulo. Em off a gente tava falando que o tema, na verdade, é um tema único do 8 até o 10, foi isso que você falou, né, Thiago? Isso, os 3 capítulos, né? Então a gente vai seguir no capítulo 9, acrescentando no que a gente já vem falando aí desde o episódio passado, e não concluindo, porque não entraremos, obviamente, no capítulo 10 hoje. A gente acabou de virar para a segunda metade do livro, né? São 16 capítulos. Exato. O livro de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Entramos então oficialmente na metade e já dá para ficar com saudade, talvez? Sei lá. Ou pelo menos pegar uma carta mais mansinha, né? Talvez. Bom, espero que vocês estejam com a gente. Espero que vocês não se irritem com a gente. A gente tá tentando falar com muito amor e tudo mais, até porque bate em nós antes de bater em vocês. Então a gente toma esses cuidados. O episódio de hoje a gente vai fazer em 2 blocos. Como na semana passada a Carol fez a leitura sozinha, essa semana ela vai descansar e eu vou fazer a leitura do primeiro, do 1 até o 18. E aí do 19 até o final é o Thiago que vai fazer a leitura. É isso aí. Mas vamos ouvir um dos nossos ouvintes que trouxe um recadinho especial aí pra vocês. Olá pessoal, meu nome é Juliane Nancy, eu falo aqui de São Lourenço da Mata, Pernambuco, e eu queria agradecer primeiramente à editora Mundo Cristão pelo uso da NVT e à pianista Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Eu conheci o Clube Ictus há alguns anos atrás, através dos irmãos.com, ao ouvir os episódios do literário que eles fazem juntos, né? E desde lá eu tenho acompanhado eles e esse projeto tão abençoador que eles estão fazendo. E visto também, né, o empenho deles em contribuir para o reino de Deus. Que Deus continue abençoando vocês. Um grande abraço. Vamos lá então, bloco 1, capítulo 9 de 1 aos Coríntios, eu vou do verso 1 até o verso 18. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? E como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para impedir que ele coma, enquanto trilha os cereais.
Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. O assunto é muito claro aqui, mas antes de entrar no tema forte do capítulo, eu acho que a gente precisa falar uns 10 centavos aí sobre apóstolo. O termo apóstolo, até porque a gente estuda isso no seminário e eu acho que esse é um dos textos que vai ajudar mais a gente a entender, não sozinho, né, mas combinando com outros. Mas a gente vê aqui o Paulo abrindo a carta meio que falando, parece que vocês nem estão considerando que eu sou um apóstolo. E eu acho que a gente precisa dar a definição formal, né? Do que é um apóstolo? Porque hoje em dia é comum a gente ouvir apóstolo X, apóstolo Y na TV, em algumas das igrejas e tudo mais. Mas quando a gente olha para as escrituras, é uma palavra meio que reservada, né? Não é de uso tão comum. Apesar do seu significado, né? Apóstolo basicamente significa enviado, né? Uma pessoa enviada para levar a mensagem, num termo mais lato, assim, ele poderia ser usado como apóstolo. Mas no termo estricto, a gente tem apóstolo como as pessoas que passaram por algumas coisas ou que seguem algumas credenciais que tem na Bíblia. Você tem essas credenciais fácil na cabeça aí, Thiago? Senão sou eu que vou falar. Eu até, enquanto eu estava falando, eu estava abrindo um texto aqui de Atos capítulo 1, que nos mostra um pouco sobre essa questão dessas credenciais, né? Só colocando em contexto, para quem não está lembrando da passagem, em Atos 1, os discípulos, né? 11 no caso, porque Judas se suicidou, né? Eles entenderam que alguém deveria suprir aquela vaga. Certo. Deixada ali por Judas. Uhum. E aí eles colocam critérios. Quem poderia suprir aquela vaga como um apóstolo, né? Uhum. Como um discípulo de Jesus. E aí Pedro diz assim, tomando a liderança ali a palavra, o apóstolo Pedro diz assim no versículo 21 de Atos 1. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E aí eles tiram sortes, né? E a escolha ali que cai sobre Matias. Uhum. Então é um dos textos que nos dá algum indício sobre essa questão das qualificações para alguém ser considerado um apóstolo. Mas o Paulo não estava entre eles aí, né? Exato, Paulo não estava aqui entre eles, por isso que Paulo vai falar em outro texto que ele é um apóstolo fora do tempo. Certo. E uma das qualificações para um apóstolo era ter tido um encontro pessoal, ter visto Cristo e Cristo ressurreto.
como o Pedro coloca aqui. Certo. Visto com os olhos humanos mesmo, né? Exato. Por isso que neste texto Paulo coloca isso. Uhum. Né? Não vi eu o Senhor. Tipo, é uma das credenciais, né? É uma das perguntas retóricas que ele faz, né? É uma das credenciais. Essa é a palavra, eu tava procurando, não tava achando. Credenciais. Uhum. Ele faz essa pergunta retórica para defender o seu apostolado aqui. Então o apóstolo ele tinha que ser alguém que foi testemunha, que teve um encontro pessoal com Jesus e foi testemunha da ressurreição de Jesus. Eram os critérios que os próprios apóstolos colocaram. E Paulo, fora de tempo, como ele diz, foi. É porque Jesus apareceu pra ele no momento da conversão lá, né? É aquele momento. Exato. Isso. E nesse sentido, uma das doutrinas que eu pessoalmente defendo é de que você não transmite esse apostolado como uma herança ou qualquer coisa do tipo. Por mais que aquele texto que o Tiago leu lá em Atos esteja realmente na Bíblia, os próprios apóstolos daquela época já falaram, não, tem que ser alguém que esteve aqui com a gente, que vivenciou tudo isso. E para mim morreram os 12, acabou os 12. Ou mais do que 12, né? Porque, enfim, eles colocaram o Matias que deu 12, aí depois a gente tem Paulo se colocando aqui como um apóstolo, que aumentaria esse número. Mas eu não vejo nas escrituras, pelo menos, essa ideia de que começa a ter apóstolo multiplicando. Até tem um ou outro texto, eu tenho que dar o braço a torcer aí, que usa o termo apóstolo para uma ou outra pessoa, mas aí eu acho que se a gente for debruçar de verdade nesses pouquíssimos textos, a gente vai ver que talvez a palavra lá esteja naquele sentido mais lato que eu falei de uma pessoa enviada e tal. Exatamente. A palavra apóstolo, literalmente, ela significa alguém enviado, como uma missão. Sim. Por exemplo, Epáfras, que é um colaborador de Paulo, ele é chamado em algum momento de apóstolo no sentido de que ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para levar a oferta, né? Para levar a oferta para os pobres em Jerusalém, na verdade. Certo. Então ele foi um enviado. Então a gente tem que saber diferenciar o uso da palavra. Isso não é exclusividade da palavra apóstolo. Diácono, por exemplo, é uma palavra que é usada às vezes para o ofício, Certo. para o cargo, e às vezes para se referir a alguém que está servindo. Porque é a palavra para servo, diácono. Apóstolo é a mesma coisa. Quando ela é usada de maneira oficial, para aqueles seguidores autenticados, vamos colocar assim, de Jesus, quando fala, por exemplo, que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos, ela se refere a esse grupo restrito. Agora, ela pode ser usada de uma forma mais ampla para falar de um missionário, alguém que foi enviado, os colaboradores de Paulo junto com ele nas viagens. Nesse sentido, ela pode ser mais utilizada, mas no sentido oficial do apóstolo da igreja, como alguns nos dias de hoje querem usar dessa autoridade, né, para se afirmarem apóstolos, isso realmente morre com os 12 e Paulo ali, né? Sim. Essa semana o Daniel me fez uma pergunta. Ele estava lendo, talvez Atos, eu não me lembro. Ah, não, foi alguma coisa que ele aprendeu na escola bíblica. E aí, uma coisa que eu percebi que estava muito confusa na cabeça dele, e me lembrei que para mim era muito confuso também. E acho que a gente deve pelo menos mencionar aqui, porque é bem provável que muitos ouvintes se confundam com os termos. Uma coisa é apóstolo, a outra é discípulo. Se a gente for olhar nos próprios momentos lá ali da vida de Jesus, Jesus tinha centenas de discípulos, mas ele tinha 12 apóstolos. E aí, basicamente, a diferença são aquele núcleo duro, né? Aquele núcleo muito próximo dele, alguém que realmente estava o tempo todo com eles, vivendo aquele ensino contínuo e tudo mais. Esses eram os apóstolos. Discípulos é basicamente seguidores. Então, pensando nos dias de hoje todos nós, cristãos, somos discípulos do Senhor, mas não somos apóstolos do Senhor. É por aí, né? Apesar do termo discípulos também ser usado em referência aos 12 apenas em alguns momentos, Sim. quando quer falar daquele círculo mais íntimo de Jesus, mas verdadeiramente, né, é que às vezes o termo se confunde, se usa até de forma sinônima, porque os apóstolos, eles foram os 12 discípulos tirando Judas, né? Sim. Que traiu Jesus e se suicidou. Então acaba usando quase como sinônimo. Às vezes as pessoas chamam discípulo, às vezes apóstolo, porque é o mesmo grupo ali quando está falando de maneira mais restrita. Mas de fato o termo discípulo era usado para além dos 12, né? Todo aquele que era seguidor de Jesus era chamado a ser discípulo dele, né? Legal. Algo acrescentado, Ana Carol? É isso aí. Agora, ainda antes da gente entrar na discussão do texto, eu acho que é bom a gente lembrar
o contexto. Nós citamos, mas faz uma semana já que você ouviu aí provavelmente o capítulo 8, a não ser que você deu uma maratonada aí, ou talvez até mais tempo, mas só lembrar que o capítulo 8 começou por meio de uma pergunta dos coríntios a respeito de carnes sacrificadas a ídolos. Sim. Foi o que nós discutimos lá, né, no último episódio. E o tema não terminou lá no capítulo 8. Apesar da nossa divisão de Bíblia, de capítulos e versículos, às vezes parecer nos indicar que cada capítulo muda o tema, não terminou a discussão. Paulo lá, ele mostrou que a solução para lidar com aquela questão dos dois grupos, né, os chamados de consciência fraca e de consciência forte, era você, por amor a seu irmão, às vezes abrir mão de direitos que você teria para não levar o seu irmão ao pecado. Da sua liberdade, para usar o verso 1 aqui. Exatamente. Né? E o capítulo 9 é Paulo defendendo a sua posição de apóstolo e que mesmo sendo apóstolo e tendo direitos, ele abre mão para o progresso do evangelho. Ou seja, Paulo está ilustrando o princípio do capítulo 8 através da sua própria vida. Ele fala, caso eu não sou livre como qualquer outro, esse livre vem do capítulo 8, né? Ele está falando, todo mundo era livre para comer, porque esses alimentos, da verdade, não são sacrificados a nada, porque não existem esses outros deuses. Então, não existe esse conceito de sacrifício a outros deuses pelo fato de que eles não existem de verdade. Então, tá, ok, se você tem maturidade, você é livre para comer, mas você abre mão dessa sua liberdade em prol do próximo. Sim. E aí ele vira aqui, eu não sou livre como qualquer outro. Eu não poderia fazer exigências diante de vocês, mas eu não vou fazer. Porque eu amo vocês e eu não quero estragar o corpo de Cristo. É basicamente a mesma argumentação mesmo do capítulo 8, com base em algo que eu teria, sim, legitimamente direitos. E não vou exercê-los. Mas é interessante que o Paulo aproveita o capítulo para que, por mais que ele não tenha esses direitos e por mais que ele possa sim falar, olha, eu quero que vocês cumpram com esse direito porque é responsabilidade de vocês, e era, né, responsabilidade deles, eu não vou querer, eu abro mão. E pode até parecer meio arrogante da parte dele, mas é o contrário, não é arrogância, é cuidado, é amor ao próximo. Mas não deixa de ser um puxão de orelha. Eu, no lugar dos coríntios, lendo isso, pelo menos, eu ia falar, poxa, de fato eu não tô ajudando em nada aqui com o nosso fundador, né? Uma das coisas que eu amo nesse projeto, além de ser muito gostoso poder, a forma como a gente faz, né, descontraída, conversando entre amigos e tudo, é essa abordagem que a gente vai lendo os textos sequencialmente. Sim. Porque essa é a melhor forma de ler a Bíblia. Talvez você já leu 1 Coríntios 9, principalmente a parte final que a gente nem leu ainda, que é um texto bem conhecido, isolado do contexto. E aí quando você pega o texto fora do seu contexto, você não entendeu bem o argumento, você não entendeu bem o que o texto está falando. E isso é muito comum na forma das pessoas lidarem com a Bíblia. Elas pegam versículos isolados e elas querem já aplicar para a vida sem entender o que está sendo falado ali. Então a vantagem de você ler sequencialmente, como a gente está fazendo aqui, nessa divisão didática por causa do tempo mesmo, não daria pra gente fazer uma carta toda em um episódio, né? Até daria, mas seria muito superficial. Seria aqueles podcasts de 8 horas, assim. Então a gente vai dividindo capítulo por capítulo, mas há uma sequência lógica, que é a forma como os autores escreveram. Então é sempre importante a gente ler a Bíblia dessa forma, né? Bom, o Paulo aqui, até o verso 2, 3 aqui, ele tá falando, eu sou apóstolo. Eu sei que tem alguns aí que não estão achando que eu sou apóstolo, mas eu sou. Eu vi Jesus, como o Thiago já falou, né? Alguns aí pensam que eu não sou apóstolo, mas pelo menos para vocês é interessante, né? Essa diminuição até que Paulo aceita na argumentação de que, para vocês eu sou, tá? Vocês são a prova de que eu sou apóstolo. Vocês só existem porque eu fui enviado por Cristo para vocês. Então, vocês estão selando aí o meu apostolado. E aí ele entra no assunto de verdade, né? A partir do verso 4, que é: acaso não temos direito de receber comida e bebida pelo nosso trabalho? Porque é um trabalho. Assim como cada um de nós aqui tem um trabalho. Eu mais focado só no Ictus, né? Mas o Thiago é um pastor de igreja, a Carol trabalha também. E a gente, pelo menos eles doam um tempo aqui pro Ictus. Pensando do meu lado, é o meu trabalho.
não só produzir aqui o LBC, mas o outro podcast que talvez vocês nem conheçam, né? Procurem lá uma hora, né? Ictus Podcast, a gente fala muito sobre livros e tudo mais. Mas pensando aqui no nosso contexto, a gente tá servindo vocês toda semana. E a gente falar, vocês têm que restringir o conteúdo. Ó, só vai ter esse conteúdo quem for membro. Tem muita gente que faz isso, sabe? Eu abro o Instagram várias vezes e tem um monte de cristãos aí vendendo curso atrás de curso, de vem estudar a Bíblia comigo, que não sei o quê, mas tem que pagar. A gente, óbvio, depende do sustento de vocês para existir, e a gente fala isso com muita frequência, mas eu, pelo menos, não consigo falar, olha, só vou entregar para quem me der dinheiro, sabe? Aí é uma resposta individual de cada um, né? Eu me alinho um pouco mais a essa questão do Paulo, de falar, olha, é muito bom que vocês entendam. Não, eu tô usando a gente como um exemplo, tá? Mas pensem na sua igreja local, em missionários que não estão no domingo a domingo ali, numa igreja só, sabe? Que dependem das nossas mãos para sobreviver. E muitas vezes a gente não age só porque a gente nem enxerga, como aparentemente os casos de 1 Coríntios aqui estavam acontecendo. Não é maldade das pessoas. É só falta de olhar pro lado e falar, poxa, essa pessoa tá entregando a vida dela ali pra mim. O Paulo tá passando bocas e boas aí. Ele foi, enfim, se a gente for olhar Atos aí, vamos fazer isso um dia, se Deus quiser, a gente vai ver que ele deu a vida dele pelo ministério. E sem cobrar nada de ninguém. Mas não quer dizer que, como ele disse aí, né, eu preciso comer, eu preciso beber. E aí? Se eu não tiver ninguém que pense nisso, eu vou precisar trabalhar. Ele tem a questão de montar tendas e tudo mais, mas vocês percebem que o trabalho de verdade dele, que é o ministério de evangelismo, é penalizado se as pessoas não se sensibilizarem em relação a isso? Exatamente, eu acho que, como o Tan falou, eu tenho um emprego, o pastor Tiago é pastor e meu pai é pastor. Eu lembro que quando eu era pequena, eu falava assim, mas o senhor não trabalha, pai? Se a filha do pastor tá falando isso, hein, Tiago? Imagina os outros. No meu caso é pior, porque eu sou pastor e professor, é duas vezes, né? Você é pastor, mas você trabalha com o quê? Você é professor, mas faz o quê? Não é? E eu lembro que eu cresci numa igreja, da qual ainda faço parte, que sempre honrou muito meu pai nesse quesito. Então, isso é uma coisa que o meu pai fala, e por isso que eu tô levando aqui a público, que é uma igreja que cuida do seu pastor. E meu pai sempre falou isso. Igrejas que não cuidam dos seus pastores são igrejas que não honram os seus pastores, né? E o meu pai é pastor em tempo integral, quer dizer que é 7/24, tá? Porque já vi meu pai acordando de madrugada, levando gente no hospital, enfim, várias situações. E só fazendo um parênteses pra você, Carol, e eu vou dizer porque é a vida de qualquer pastor. Eu tenho certeza que ele não faz isso pelo dinheiro que a igreja tá entregando pra ele. Ele faria se não viesse, sabe? É isso, né? Sim, exatamente. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que às vezes as pessoas, elas têm uma ideia, né? De que, eu sou pastor ou eu sou do ministério ali pastoral e não preciso receber por isso. E é o que Paulo fala, né? Poxa, eu tenho que comer, eu tenho que beber, pagamos contas. Então, eu acho muito importante as pessoas, elas saberem disso, né? Que antes de qualquer coisa tem ali um ser humano, muitas vezes casado, com filhos, com responsabilidades. Uhum. E acho que Paulo foi muito sábio aqui, porque nunca, né, vindo daquelas broncas, vindo daquela situação, eu nunca imaginaria que ele citaria algo relacionado com dinheiro, né, por assim dizer. Então, essa aqui é uma cartinha muito completa, viu? Eu tô gostando. Ele fala sobre família aqui, né? Ele falou, eu não poderia ter uma esposa, sabe? Outros apóstolos têm, outros enviados aí têm. Ele até cita o Pedro aqui, e a gente tem o famoso milagre de Jesus curando a sogra do Pedro, né? Então o Pedro era casado, a gente tem isso aí. E ele fala, olha, outras pessoas têm, a gente... E fica claro aqui que ele não é casado, né? Seja como foi o contexto em que ele se chegou a isso, mas atualmente aí na carta ele tá sem ninguém. Mas ele fala, eu não poderia ter uma esposa. E isso significa que esse sustento também seria o da família dele, não só o dele, sabe? Exatamente. Por que a gente não pode ter? E é importante a gente falar sobre esse assunto hoje, porque é uma questão complexa da gente falar, principalmente na sociedade que a gente vive, porque a gente sabe também que tem pessoas que usam o discurso religioso para benefício pessoal.
pra se enriquecer, né? Isso. Com a motivação errada, totalmente deturpada. Sim. E isso não é novidade de hoje. Eu sei que a gente tá falando da nossa cultura, mas tem várias cartas, talvez a gente passe por algumas delas aqui mais pra frente, né? Onde Paulo vai falar dos falsos mestres, e uma da característica dos falsos mestres é isso, que eles usam o discurso, né, do evangelho para enriquecer. Aquele texto bem famoso, né, que é muito citado, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é um contexto de falsos mestres, que amam o dinheiro e que estão usando as pessoas, na verdade, para benefício pessoal. E na nossa cultura isso também existe. E às vezes as pessoas que estão de fora têm realmente essa dificuldade, às vezes até de diferenciar. Diferenciar o que é algo autêntico, genuíno e que deve ser sustentado para o próprio benefício da igreja, né? Na verdade, um pastor que é sustentado pela igreja, eu já vivi a realidade de ser integralmente sustentado pela igreja. Já vivi a realidade de servir a igreja voluntariamente, tendo meu trabalho secular, vou colocar assim. E hoje eu vivo um misto, apesar de ser as duas coisas relacionadas ao ministério, porque eu sirvo a igreja e a igreja ajuda no meu sustento, mas eu também faço parte da Faculdade Batista Logos, sou coordenador de curso lá e tenho meu salário lá. Também está envolvido com o meio teológico, mas já é algo mais numa faculdade, né? Em algo mais profissional, vamos colocar entre aspas. Eu ia assim. falar isso, é uma profissão, né? Exato, uma profissão. Agora, uma igreja que sustenta o seu pastor, sendo um pastor sério, alguém que tem a motivação correta, como a gente falou, que está querendo edificar o povo de Deus, na verdade, o que eu vejo, e claro que vai envolver várias coisas, né? Como a condição da própria igreja, mas o que eu vejo é a própria igreja é beneficiada com isso. Sim. Porque dá tempo para que o pastor se dedique a aconselhar pessoas, a estudar e se preparar melhor, a treinar líderes, a socorrer pessoas, a visitar, a fazer todas as demandas do ministério, que não são poucas, com qualidade. É um pastor que tem que equilibrar pratos nesse sentido de que ele tem que ter o outro trabalho, ele tem que fazer outras coisas. Ele pode fazer isso bem, dependendo do perfil de cada pessoa, evidentemente, mas certamente o tempo e a dedicação para a igreja vai ser inevitavelmente menor, porque ele vai ter que se dedicar a outras coisas também. Eu acho que nem só isso. Uma vez que uma igreja honra o seu pastor nessa área, ela tá dando para ele uma resposta no sentido de que viva sem se preocupar com o seu sustento, sem ter que se preocupar com o dinheiro. A gente vê o Paulo falando aqui, deixa eu pegar o verso certinho aqui, no 6. Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? E ele faz uma ilustração que eu gosto muito no 7, apesar de ser super curtinha, e nem é a do agricultor, é a do soldado. Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? A gente não vive um contexto de guerra no Brasil, mas a gente consegue enxergar essa ilustração muito bem. Imagina que um soldado precisa defender o seu país lá num campo de batalha ou qualquer coisa assim. Se ele tiver que se preocupar em como é que eu vou conseguir a minha farda, como é que eu vou conseguir o meu alimento, como é que eu vou conseguir bancar a minha arma, como é que eu vou conseguir bancar a minha munição, ele vai ficar pensando se ele vai atirar ou não, porque é um dinheiro que sai do bolso dele, a bala que ele atira, sabe? Ele tem que estar focado em quê? Na guerra, na batalha. Ele não tem que se preocupar com nada. Ele tem que descansar sabendo que, olha, se eu precisar de uma arma, eu tenho. Se eu precisar de munição, eu tenho. Se eu precisar de comida, eu tenho. E ele não tá fazendo isso porque ele quer enriquecer. Ele tem que ir pra batalha. E o pensamento dele, o foco dele tem que estar só ali na batalha. O Paulo tá numa batalha espiritual aqui. Ele tem uma missão entregue pelo próprio Jesus de falar, ó, faça isso. Vai te custar a vida. E custou, ele entregou a vida dele ali também. Faça isso, mas a partir do momento em que ele tem pessoas que são beneficiadas pelo ministério dele e entendem de que Paulo tem que continuar fazendo isso por outros, vai lá, Paulo, nós estamos aqui tirando um fardo das suas costas para que você só foque na sua missão, sem ter que se preocupar em se sustentar. É isso. É interessante, né? Só voltando um pouquinho para o contexto do que a gente está falando e para a carta aos Coríntios, tentando imaginar o que está acontecendo aqui de alguma forma, a gente viu lá nos primeiros 4 capítulos que a igreja em Corinto era uma igreja com divisão. E a divisão geralmente se voltava para grupos de pessoas. Então tinha os de Apolo, os de Pedro, os de Paulo, os de Cristo. Então talvez nessa divisão tinha um grupo que apoiava Paulo, mas os outros 3 grupos aqui
Talvez vem deles essa crítica e essa desconfiança até do apostolado de Paulo, que Paulo tem que defender aqui seu apostolado. Dos outros apóstolos, tá falando? Não, dos coríntios. Ah, tá bom. Lembra que eles fizeram 4 grupos lá, né? Os de Apolo, os de Pedro, os de Cristo e os de Paulo. Então, na igreja de Corinto, provavelmente tinha um grupo que apoiava Paulo e seu ministério, mas outros 3 grupos talvez olhavam para Paulo com certa desprezo ou desconfiança e não estavam apoiando. Não as pessoas, não Pedro, Apolo, mas os seguidores, entre aspas, os grupos que foram formados em Corinto de seguidores de homens, como Paulo já falou anteriormente. E aí Paulo tem que defender, olha, eu sou apóstolo. Eu tenho os mesmos direitos. Ele até cita Pedro aqui, né? Como Pedro tem uma esposa, eu poderia ter o direito de ter uma esposa. Eu tenho o direito de comer e beber, né? A gente já falou algumas dessas ilustrações aqui que Paulo usa, mas para mostrar que os coríntios, de alguma forma, estavam com uma visão equivocada sobre Paulo e o seu apostolado, né? E deixando ele de fora dessa divisão, né? No 12, a impressão que me dá, pelo menos, diz lá, se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento. Eles estavam enviando ofertas missionárias para esses todos os outros que você tá falando e só pro Paulo que não. Provavelmente, né? E é interessante porque o Tan citou a ilustração do soldado. Paulo usa 3 aqui, né? Ilustrações no versículo 7, né? O soldado, 3 perguntas retóricas, né? Como ele começou lá o texto também com perguntas retóricas, né? Que soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Ou seja, o cara planta uma videira, ele não pode ir lá e comer uma uva, né? O pior é que tem chefes hoje que tem essa prática, e é uma tristeza, né? Não, é sério. Pensando no contexto da época, é uma pergunta óbvia. Pra que o cara planta uma videira? Porque ele vai colher o fruto daquilo pra ele, ou pra comercializar, ele vai ter benefício com aquilo. Sim, por mais que ele esteja fazendo pra comercializar, ele também usa daquilo pra se alimentar. Exato. É isso, né? Paulo tá falando, eu plantei, né, nesse sentido, essa igreja, né? E eu não tenho direito de ter um retorno nesse sentido. Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar o seu leite, né? A mesma ilustração. No 11, se plantarmos sementes espirituais, para usar exatamente o que você falou, né? Não temos direito de uma colheita material. E essa dos cereais é uma citação do Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio 25:4. Exato. Depois de dar ilustrações comuns, da vida comum, Paulo vai para um exemplo bíblico. Ele pega um exemplo lá da lei, tá lá no versículo 9... Pois está escrito na lei de Moisés, não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Só para você entender a ilustração de Paulo, o boi era utilizado para debulhar ali, né, o cereal. O que alguns donos, assim, de cereais e de bois, bem mão de vaca, assim, faziam? Eles amordaçavam a boca do boi, para que o boi, enquanto estivesse fazendo esse processo, aquilo que caísse, né, um cereal ou outro que caísse nesse processo, o boi não comesse. Ou seja, para não perder nem aquilo que caía da sobra. E a lei impedia isso. É triste ter que pensar que teve uma lei disso, né? É isso, a lei está preocupada com essa minúcia. E aqui Paulo está aplicando a lei, falando, olha, na verdade a preocupação da lei não é nem com o boi em si. É com o princípio. Na verdade a preocupação e o princípio é, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Sim, sim. O boi tá lá trabalhando para você e você não quer deixar nem ele comer o pouquinho que sobra ali, que... se você é injusto assim com o boi, né? Você tem essa visão mesquinha com o boi que tá lá trabalhando para você. E aí Paulo aplica isso à realidade do ministério, falando, olha, a pessoa que tá lá se afadigando, trabalhando no ministério, ela é digna de comer do fruto, né? Ter o sustento, na ilustração aqui, do ministério que ele tá se dedicando. É uma coisa tão óbvia, né? Tão básica. Mas o que eu acho interessante do texto é que talvez a gente tá falando tudo isso e talvez quem não prestou atenção na leitura ou não leu com profundidade ainda pode estar pensando, Paulo tá fazendo uma defesa própria. Mas não tá, né? Não tá, porque ele vai falar que ele abre mão de tudo isso. Ele fala, não tô falando isso para que vocês comecem a me dar dinheiro, não. Eu não tô falando para que vocês comecem a me dar dinheiro porque eu quero inclusive abrir mão desse direito por... amor a vocês e amor ao evangelho, para não ser um impeditivo para vocês. Para vocês não virem falar, você é meu funcionário, pastor. Você precisa fazer isso porque a igreja te paga. A gente dá risada, mas tem tanto por aí, mano. Sim.
acha que é dono da vida porque, não, eu que pago o seu salário. Ah, mano. A indignação. Não, e volta pro verso 1, acaso eu não sou livre como qualquer outro? Lembra? Ele tá falando, eu tenho esse direito, mas eu não quero esse direito. Eu só tô lembrando vocês que eu poderia pedir esse direito. E talvez vocês nem tenham percebido que é um direito meu. Olha como é um direito meu. Argumento. E aí, mas eu não tô falando isso aí pra que vocês façam isso comigo não, tá? Óbvio que eu acho que eles começaram a fazer depois dessa, né? Mas também só acho, não temos evidências de que fizeram. Ou temos e eu não achei, não sei. Algumas pessoas pegam esse texto também e interpretam de forma errada. Eu já vi isso acontecendo. Primeiro, como se Paulo estivesse dando um modelo de que todas as pessoas deveriam agir assim e de que Paulo nunca recebeu sustento de igreja nenhuma. Não parece ser essa a evidência bíblica. Paulo elogia, a gente já trabalhou Filipenses aqui, né? Sim. Paulo elogia que aquela igreja cooperou com o seu ministério mais de uma vez. Sim, o Epafrodito, se eu não me engano, levou dinheiro pra ele tava voltando com a carta e tudo. Exatamente. Então, parece que Paulo tá falando desse contexto de Corinto, de uma igreja rachada, de uma igreja que estava vendo sustentar Paulo como um problema, e Paulo tá falando assim, não, eu não quero que isso seja um impeditivo pro evangelho, então eu prefiro não receber de vocês, mesmo tendo esse direito, para que o evangelho tenha efeito livremente aí, e eu possa exortar vocês livremente e espalhar as boas novas de Cristo livremente entre vocês. No 12, a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. O mais importante é o evangelho, são as boas novas, é isso. Mas ele volta com uma ilustração a partir do 13, né? A quarta. Sim. E essa bíblica também, olha. O pessoal que trabalhava lá no templo, no Antigo Testamento, quando as pessoas levavam ofertas para o templo, as ofertas, boa parte delas, eram o sustento dos sacerdotes. E eu tô terminando o Levítico agora na minha devocional mesmo. E é impressionante como dentro das regras e leis de... Cara, é às vezes até meio chato de ler, sabe? A oferta disso, a oferta daquilo, a oferta daquele outro. Em todas elas, ou pelo menos em quase todas, tá lá, olha, isso aqui é destinado pro sacerdote, isso aqui é destinado pro sacerdote. Porque é o sustento deles. Se vocês não levarem as ofertas, eles vão morrer de fome e eles não vão conseguir exercer o ministério sacerdotal diante de vocês. Se eu não me engano, só o holocausto, que era oferta totalmente queimada, que não tinha... Era exclusiva, né, pra Deus. Que era exclusiva como oferta totalmente queimada ali no fogo, né? Agora, é verdade... Essa é uma possibilidade que o Tan trouxe. Outra possibilidade é que Paulo está se referindo até, que vai envolver também o Antigo Testamento, como o Tan falou, mas talvez ele esteja se referindo também até os sacerdotes pagãos de Corinto. Não pensei nisso, hein? Lembra que a gente está no contexto de comida sacrificada a ídolos. É verdade. E que essas comidas sacrificadas a ídolos eram ofertas que eram levadas aos templos pagãos e que depois eram vendidas no mercado e que eram também destinadas para os sacerdotes pagãos. Então talvez o argumento de Paulo possa ser o seguinte: até os sacerdotes pagãos aqui da cidade, eles são sustentados, eles têm direito de comer e ter seu sustento por meio do serviço deles lá no templo, e vocês acham que eu não teria esse direito? Fica mais tenso. Nunca pensei nisso, mas contextualmente faz muito sentido. Uau. Eu tô embebido em Levítico, como eu falei, né? Então a minha mente tá toda pensando lá. Não, mas é uma possibilidade. E talvez estão ouvindo os dois. Talvez Paulo tá falando de forma geral. E aí ele conclui, né, essa ideia falando da mesma forma. Os que anunciam as boas novas, a palavrinha literalmente lá, os que anunciam o evangelho, vivam pelo evangelho, ou pelas boas novas. Legal. Contudo, nunca usei desses direitos de novo, né? É um direito dele. A gente falou também sobre essa questão de direitos quando passamos no capítulo falando sobre as brigas dentro dos tribunais e tudo mais, e que a gente abria mão dos... Olha como tu tá ligado, né? Abria mão dos nossos direitos para não estragar ali ou não manchar a reputação do corpo de Cristo. Ele aqui está abrindo mão desses direitos que ele tem, ele diz mesmo com todas as letras, né? É um direito, mas eu prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada.
Verdade, bem lembrado. E por isso que daqui a pouco a gente vai chegar, né? Também no capítulo famoso aí da carta de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor, que é... Amor é você abrir mão do seu direito em favor do próximo, né? Você se doar em favor do próximo. Uhum. Então parece ser um problema, de fato, da igreja de Corinto, desde a divisão, né? Por que tem divisão? Porque eu brigo pelo meu direito. Ah, por que tem um irmão levando o outro contra o tribunal? Porque estão brigando por direito. Ah, porque tem o grupo de consciência fraca e de consciência forte? Porque eles estão brigando por direitos em vez de ceder um pelo outro. Então tudo parece estar girando de alguma forma em torno disso, né? A partir do momento que a gente leu 15, que ele fala aí, olha, eu prefiro morrer do que perder o privilégio de me orgulhar de pregar o evangelho, dá um rancinho de falar, olha como o Paulo é arrogante, né? Mas aí no 16 ele mesmo se chapuleta aqui, né? Eu não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, porque Deus não me permite que eu faça isso. Porque ele me deu essa missão, não é uma coisa que eu faço porque olha como eu sou bom. É um negócio que eu faço porque eu tenho que fazer isso, sabe? E aí de mim se não fizer. Exato, ele vê a sua chamada ministerial, né? Como a gente vê mesmo, né? No livro de Atos. É isso. Paulo sendo chamado por Deus ali para ser um pregador desde a sua conversão, para ser um pregador por gentios e reis e outros povos ali, né? Desde a sua conversão, isso fica muito claro. E Paulo fala, olha, eu faço isso porque Deus me deu essa responsabilidade. E minha recompensa, na verdade, é pregar o evangelho, anunciar as boas novas, né? Eu acho que é um bom critério quando a gente vai escrutinar, acho que essa palavra é boa, né? Uma pessoa que está se colocando para se tornar um pastor, ou um missionário, ou alguém assim dedicado. Qual que é a motivação dele? Por que que você tá indo para esse meio, sabe? Se a resposta for qualquer coisa diferente de eu tenho que ir porque eu tenho que ir, porque é isso que Deus quer, sabe? Qualquer coisa diferente disso, eu acho que a gente já tem que ficar com uma pulga atrás da orelha e falar, talvez você não tenha exatamente sido chamado. Com certeza a Carol viu isso na vida do pai dela, aquele senso de eu sei que eu tenho oportunidade de ganhar muito mais dinheiro fora, de fazer muito outras coisas e ser muito mais bem sucedido nisso ou naquilo, mas se eu não fizer isso, eu não vou estar bem com Deus, sabe? Eu preciso fazer isso, e mesmo que eu me penalize por isso, mesmo que as pessoas no meu entorno olhem pra mim fazendo, ele tinha tanto potencial, ou mesmo que a minha família mesmo seja penalizada no sentido de que, poxa, a gente podia ser tão mais rico, a gente podia ter uma casa tão melhor, mas eu tô aqui porque eu preciso servir ao Senhor e é isso, sabe? É a missão, é esse senso de que eu não tenho outra coisa a fazer além disso. Me lembra quando, depois que Jesus volta, né? E fala, mas o que a gente vai fazer? Eu acho que é o Pedro que tá falando. O que eu vou fazer depois disso? Eu só posso ir e falar do evangelho, sabe? Como que eu vou viver se eu não fizer isso? Não faz sentido. É esse senso que passa no meu coração, pelo menos. Eu imagino que no do Thiago como pastor aí, professor. E não sei como é a vida da Carol, mas com certeza o pai dela também. Uhum. Não, sem dúvida. Pessoa que não entra no ministério pra servir a Deus e as pessoas, com a convicção de que ela foi chamada pra isso, ela vai ter grandes dificuldades no ministério, né? Uhum. Pelo menos no ministério sério que a gente tá falando, né? A gente sabe que tem oportunistas, né? Já falamos dele. Exato. E encerra com ele falando, então qual que é a minha recompensa, né? A recompensa não é aqui, né? A recompensa dele é, olha, eu tenho a oportunidade de evangelizar sem cobrar nada de ninguém. Isso é uma recompensa pro Paulo. E é uma recompensa pra todo mundo que prega o evangelho, sabe? Uhum. É a recompensa, e a gente já falou isso tantas vezes aqui no LBC, o quanto é importante quando chega uma mensagem de vocês, vocês fazem diferença, mudou a minha vida, eu me reaproximei de Cristo por causa de vocês. Essa é a recompensa, é a gente ter algum vislumbre de que de fato está acontecendo na vida das pessoas nesse anunciar de boas novas que a gente faz semanalmente aqui com vocês, sabe? E isso paga muita coisa já, isso pra gente é a recompensa de verdade, pelo menos pra mim. Uhum. Sim, concordo.
Vamos virar de bloco? Bora. Vamos lá. Sua vez então, Thiago, a partir do verso 19. Isso, vamos fazer a leitura do 19 até o final. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Eu vi alguns autores, óbvio que eles já dão a solução, tá? Mas eu quero levar o mesmo caminho que eles levaram, pelo menos me fizeram pensar. Talvez esse texto faça parecer com que Paulo seja meio hipócrita, no sentido de, nossa, como ele é volúvel, sabe? Puxa, como ele muda o jeito dele de falar com base nas pessoas, ele não é autêntico e tal. Não é isso, né? Claramente não é isso, mas é bom a gente pensar que tem gente que realmente lê isso e pensa que não, Paulo tá sendo hipócrita mesmo. É interessante, até engraçado quando as pessoas fazem essa crítica, porque Paulo teve uma rixa com Pedro por Pedro tá agindo assim. É verdade, né? Lá na carta aos Gálatas, né, Pedro tá com um grupo de gentios, aí quando chegam os judeus, ele sai de perto dos gentios, ele não quer mais contato com eles, porque ele quer parecer alguém mais como os judeus, assim, que não tem ele muito... Pedro, né? É Pedro, né? E aí Paulo vai repreender Pedro por essa atitude. Na frente de todo mundo. Exato. Então, evidentemente, não é isso que Paulo tá falando aqui. Paulo não tá falando de ser duas caras, ser hipócrita e coisas do tipo. Ele tá falando de como ele se esforça para levar o evangelho para todo tipo de pessoa, se colocando no contexto daquele grupo, usando da sua liberdade cristã para se colocar dentro daquele contexto e poder pregar o evangelho para aquelas pessoas. Isso é muito claro quando a gente lê o livro de Atos. Sim. Paulo vai lá na sinagoga como um judeu e prega na sinagoga. Respeita a liturgia do local e tudo, mas com a mensagem certa. Exato. E depois ele vai lá no meio da praça pública, no contexto grego dos filósofos, e prega para eles, inclusive citando os filósofos deles e todo o contexto helênico ali que está presente. Sim. Então é nesse sentido que Paulo se faz com esses grupos para poder levar a mensagem do evangelho. Uhum. É como a Carol viveu, né? Dava aula para adolescente, ela já compartilhou tantas vezes aí, adolescentes, para crianças. Dá uma aula para criança e tenta levar a conversa do jeito que a gente leva aqui, que você não vai ter nenhum ouvinte, sabe? Exatamente. Você precisa se colocar na linguagem deles, no contexto deles e tudo mais. É interessante porque Paulo fala assim, embora eu seja um homem livre, ele faz o contraste de liberdade com escravidão, né? De novo, né? De novo, eu fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Então Paulo está falando, novamente, né? Todo o argumento é esse, né? Eu tenho direitos de um homem livre, mas por causa do evangelho eu me faço escravo para poder levar o evangelho. Aí ele vai ilustrar com os judeus. Paulo era judeu, tá? Sim, sim. Só pra gente relembrar aqui, né? Paulo era judeu. E um grande judeu. Uhum. Então quando eu estive com os judeus, eu vivi como os judeus. Com qual intuito? De levá-los a Cristo, de mostrar que Cristo era o Messias prometido para os judeus, de mostrar através da lei que Cristo era
o Messias prometido. Ele fala da lei aqui de baixo, né? Depois ele fala, quando eu estive com os não-judeus, da mesma forma, qual que era o meu intuito? Levá-los a Cristo. Eu vivo como se eu também não estivesse sob a lei, no sentido gentílico, a lei foi para os judeus, mas eu não ignoro a lei, mas eu me faço como eles para levá-los a Cristo. E é importante aqui, porque eu já vi esse texto ser bem distorcido, né? Geralmente porque está fora do contexto, como a gente falou, da gente entender o que Paulo está falando. Paulo não está falando assim, bom, eu vou pregar entre os drogados, então eu vou ter que usar droga. Paulo não está falando isso. Paulo não está falando de fazer algo pecaminoso para se associar com um grupo. Paulo está falando de imergir em uma cultura distinta para poder levar o evangelho para aquela cultura, para aquele grupo. Pode até ser um grupo de pessoas que estão lidando com isso, mas você não precisa ser como eles nesse sentido, né, de fazer os mesmos erros deles, mas estar próximo para poder levar o evangelho para eles. Tanto que ele fala, né? Eu faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Agora, é interessante que no versículo 22, Paulo fala assim, quando estou com os fracos. E nas versões mais tradicionais, no versículo 22, ele faz assim, fiz-me fraco para com os fracos. Esse é o versículo mais famoso, talvez, né? Com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Na versão que a gente está lendo, eu acho que traz a ideia até melhor, né? Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. De quem Paulo está falando? Pensando no contexto de Coríntios... Capítulo 8, que a gente trabalhou semana passada, os irmãos de consciência fraca. Eu não quis jogar na cova dos leões, mas é a galera imatura, né? É o grupo dos fracos que ele citou no capítulo 8. É que a gente geralmente lê esse texto isolado do contexto, né? Quem eram os fracos do capítulo 8? Eram aqueles que não comiam as comidas que tinham sido sacrificadas a ídolos, porque eles tinham a consciência fraca e entendiam que isso de alguma forma ia impedi-los de adorar a Deus genuinamente, que eles iam entrar numa relação idólatra e uma série de coisas que a gente viu lá no capítulo 8. Paulo está falando, quando eu estou com eles, quando eu estou junto com esse grupo, com esses irmãos de consciência fraca, eu me faço como eles. Por quê? Porque eu quero levá-los para Cristo, eu não quero ser um escândalo, uma pedra de tropeço. Ou seja, é justamente o que Paulo está pedindo para os irmãos de consciência forte fazerem. Sim, verdade. Só que quando a gente lê esse texto isolado, a gente nem entende de que grupo, de quem são esses fracos. E aí começa a pensar em outras coisas sobre quem são os fracos. Mas os fracos já foram citados. É verdade. É o problema lá dos irmãos que querem que tenha a consciência ali, de alguma forma, acusada quando vem irmãos comendo comidas que foram sacrificadas a ídolos. Então Paulo fala, eu abro mão desse direito de comer a carne aqui, quando eu tô com eles. Por quê? Porque mais importante de eu comer minha carne é que o evangelho seja efetivo na vida deles. O capítulo passado terminou com se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, sabe? É algo muito intenso mesmo. Exatamente. E essa última ilustração aí dos corridas? Atleta? Não dá pra esquecer que eles estão num contexto onde tem as Olimpíadas e que tem os Jogos Istmos. Se não me engano, a gente falou dele no prefácio. Sim. Que era algo muito comum pra eles ali. Então, uma ilustração super corriqueira pros coríntios, pelo menos. Exato. É o contexto greco-romano, né? Então, em Atenas, você tem os Jogos Olímpicos, que ficaram mais famosos para nós até os dias de hoje. Mas em Corinto, você tem esses Jogos Istmicos aí, que, segundo alguns historiadores, era o segundo torneio mais importante da cultura grega, perdendo apenas para Atenas, para os Jogos Olímpicos. Então, parece que eles aconteciam de 2 em 2 anos, pelo que eu li. Eu também. E que atletas que iam competir, eles levavam tão a sério essa competição que 10 meses antes eles entravam em um esquema de preparação de que não podiam beber bebidas alcoólicas, de que não podiam ter relações sexuais. Uau. É nesse sentido que Paulo está falando que o atleta em tudo se domina, se disciplina. Ele está usando uma ilustração que os coríntios entenderiam muito bem. E para ganhar um prêmio perecível, né? Que era uma coroa que vai morrer porque era uma planta. Era a coroa de louro, né? Aquela bem conhecida, né? Dos Jogos de Atenas também, né? Aquela coroa de folha que daqui a pouco acabou, né?
Murchou. Mas o nosso é um prêmio eterno, né? Que ele Exato. fala no finzinho do 25, né? Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Essa dualidade entre o perecível e o eterno. E muitas vezes, mesmo o nosso prêmio sendo eterno, a gente não tá muito interessado nessa disciplina que pessoas que vão por um prêmio perecível vão de boa. De boa, mas enfim, vão com seriedade. Sim, sim. Eu vi uma vez um documentário do Usain Bolt. Sim. Aquele corredor jamaicano que bateu recordes e recordes ali nos 50 metros, né? Nas Olimpíadas. O documentário falava de como esses atletas jamaicanos e de outros países ali doam a sua vida por aqueles 10 segundos da corrida, né, dos 50 metros. É uma vida, desde a infância eles estão treinando. Uhum. Desde crianças eles estão se submetendo a uma rigorosa disciplina de treinos, do que comer, do que não comer, para 10 segundos de glória. Para aquela corrida, naquele momento histórico ali das Olimpíadas, que ele vai correr aqueles 10 segundos ali, ou menos de 10 segundos no caso até. Então, Paulo, claro, não sendo anacrônico, mas Paulo está falando dessa dedicação do atleta. Dessa dedicação de que ele está disciplinando o seu corpo e deixando dos seus direitos, né, vamos colocar assim, e prazeres por algo maior. É a ilustração que Paulo está fazendo. Eu esmurro o meu corpo. Na nossa versão que nós lemos não está assim, aí eu prefiro a versão antiga que eu acho mais forte, no versículo 27, né? Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até o termo que Paulo usa aqui, desqualificado, era um termo usado para o atleta que não seguia as regras. Uhum. Aqui você acha que ele tá falando sobre, eu não cair em alguns pecados que são aqueles que eu falo para as pessoas fugirem? Ou é forçar o texto? Não, acho que pode estar envolvido. Dentro do contexto, né, talvez o que seria ser desqualificado seria você colocar os seus direitos acima do evangelho. Uhum. Fazer o evangelismo por dinheiro, por exemplo. Ou mesmo sabendo que o irmão vai se ofender, eu fazer aquilo que eu quero. Uhum, porque eu sou livre, eu posso. Exatamente. Mas aí você não é maduro. Então parece ser isso nesse contexto, né, do que Paulo está falando aqui, né? Alguns pensam em questão de salvação, eu creio que não é isso, evidentemente. Eu acho que não também. Alguns falam sobre a questão do ministério, que ele estaria desqualificado para o ministério. Eu não sei se chega até esse ponto, mas Paulo está falando de uma atitude que o desqualificaria como no sentido daquilo que ele está ensinando, de ser alguém que abre mão dos seus direitos para servir os outros e para pregar o evangelho. Uhum. Eu acho importante a gente usar essa aplicação que o Paulo faz no final aqui, porque ela é muito óbvia para quem vive do ministério, né? Missionários, pastores e afins. Uhum. Mas para a pessoa comum que tem o seu trabalho secular e tudo mais, tem muita coisa aqui, tem muita riqueza para a gente pegar. E eu sei que o texto não é exatamente e diretamente para ser aplicado aí, tá? Mas a aplicação é igualmente válida para o quanto a gente leva a vida cristã a sério. Uhum. Quanto a gente leva as coisas que a gente precisa abrir mão em relação ao mundo para ser de verdade um seguidor de Cristo. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, esmurrar o próprio corpo, abrir mão de várias coisas que a sociedade diz que são as coisas corretas a serem feitas, mas não Cristo. Às vezes abrir mão de oportunidades que aparecem pra gente, que são oportunidades meio assim, talvez Deus não seja exatamente muito a favor daquilo lá, mas a gente às vezes distorce um pouco a realidade para encaixar, porque isso vai fazer tão bem para mim, para minha família, para minha carreira, seja lá onde você tá pensando aí. Não, às vezes a gente precisa se disciplinar, abrir mão de parte da vida, como os atletas faziam aqui, justamente por quê? Porque a gente vive uma realidade de seguir a um Senhor eterno, onde as coisas que a gente faz aqui têm consequências não perecíveis, eternas. Igualzinho. Eu gosto muito de pensar por esse lado, porque acho que amplia muito a aplicação que a gente tem para a vida comum. E o quanto você está disposto a disciplinar-se, porque às vezes a gente pensa em disciplina na nossa cultura, mas ela é sempre uma disciplina em benefício próprio. Então eu vou me disciplinar porque eu quero
ter saúde, emagrecer. Eu vou me disciplinar porque eu quero aprender um idioma que vai ser importante para mim no futuro. Sim, quero ter dinheiro, né? Um carro melhor. Exato, então eu vou entrar aqui num processo que eu vou sofrer um pouco, né? Pra ter um benefício lá na frente. Uhum. Agora, o quanto eu tô disposto a me disciplinar em favor do outro. Que é muito mais do que o texto diz aqui. Exatamente, né? O quanto eu tô disposto a esmurrar meu corpo pra que eu não seja uma pedra de tropeço pro outro e assim o evangelho possa livremente ter o seu efeito na vida das pessoas. Isso na nossa cultura é impensável. Sei lá, eu sou um médico e eu posso atender uma pessoa que não tem condições de pagar minha consulta. Eu sou, sei lá, põe sua profissão aí. Sim. Você que tá ouvindo, cada um tem a sua profissão, que tem os seus direitos e você pode servir as pessoas com a sua profissão, sem necessariamente receber esses direitos que você tem, você se qualificou, você estudou, tudo isso. Você merece os seus dividendos do mesmo jeito que o Paulo falou no começo do capítulo, sabe? Sim. Mas, às vezes, a gente pode abrir mão deles em prol de abençoar vidas. É isso aí. Algo mais? Tô de boa. A Carol ficou mais quietinha hoje. Fiquei. Tinha bastante a aprender. É isso. Capítulo 9, então, encerrando. E foi gostoso. Gostoso agridoce, né? Mas é bom a gente crescer em relação a isso. E espero realmente que você saia diferente desse capítulo, sabe? E preparado para o que a gente já falou no começo, né? O próximo capítulo a gente vai mudar mais ou menos de tema, ainda vai ser essa questão de liberdade e tudo mais, tratando de um tema maior, único. Mas pensa sobre esse capítulo, vê onde você pode melhorar a sua vida, olha para a sua comunidade local, olha para as pessoas que a sua comunidade local deveria estar sustentando e não sustenta. É tão triste ver tantas e tantas igrejas aí que estão preocupadas com tanta coisa antes de abraçar um missionário, por exemplo, sabe? Missionários que precisam de igrejas para serem enviados, e aí algumas têm lá na sua frente o quadro de missões, né? Mostrando quanto que vai, e aí às vezes um valor que você fala, cara, uma pessoa só poderia dar esse valor, e isso aqui é o que a igreja inteira dá junto. Enfim, nós temos pessoas que são enviadas no mundo, o mundo inteiro, e elas precisam do nosso suporte, precisam mesmo. Então considera com carinho, de repente mostrar esse episódio para a liderança da sua igreja, por que não? E conversar e trazer esse capítulo para ser estudado num grupo pequeno da igreja, e realmente veja o que o Senhor fala ao seu coração, e ore por nós, a gente sempre fala, tá? A gente precisa de vocês sempre, sabe? Vocês são, num certo sentido, as pessoas que alvos da nossa conversa, alvos do nosso evangelismo, e nós precisamos de vocês principalmente em orações, tá? Muito mesmo. Graças a Deus, e acho que é bom a gente dizer, né? Deus tem cuidado muito bem de nós. Até nessa parte financeira, nós não exigimos de vocês nada, já falamos isso e continuaremos falando, sabe? Acho que é muito no nosso coração fazer isso. A gente faz porque a gente segue o nosso Senhor, porque é do nosso coração fazer isso. Mas, pelo menos as orações, a gente conta muito com vocês, tá? Cada um de nós está vivendo um contexto de vida, uma época de vida, temos as nossas famílias, as nossas dificuldades, os nossos cônjuges, os nossos querelas em casa, com criação de filhos, com tudo, e as nossas lutas, do mesmo jeito que vocês têm por aí. Então orem por nós, orem por mim, pela minha família, pela Carol, a família dela, o Thiago, a família dele, e Deus continua sustentando a todos nós, graças a Deus. Amém. Semana que vem a gente volta então. Um abraço a todos, valeu Thiago, valeu Carol e até a próxima. É isso aí, eu faço das palavras do Thiago as minhas. Ore por nós. Eu agradeço demais a paciência, a audiência de vocês. E se às vezes eu não falo tanto, é para não falar besteira, né? Em primeiro lugar, mas depois para poder aprender, porque eu aprendo demais. Então é isso, pessoal. Obrigada. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês. Eu já não tenho esse medo da Carol, eu falo a besteira mesmo. E aí você é responsável em filtrar e ouvir. E espero realmente que está sendo desafiador e edificante para a sua vida. Deus abençoe e até a próxima.